9h34, estamos ao vivo aqui no nosso All News, iniciando um pouco mais cedo, diante desse acidente aéreo que aconteceu em São Paulo agora pela manhã. Infelizmente, 2 pessoas morreram, 6 ficaram feridos, e mais um acidente aéreo no nosso país. E dessa vez, numa avenida muito movimentada, num horário de pico na cidade de São Paulo. Estamos falando da Avenida Marquês de São Vicente. A gente está vendo as imagens que foram divulgadas, inclusive, pela Prefeitura de São Paulo, no momento exato da queda deste avião. E, nesta queda, ele atinge um ônibus público que estava ali circulando na cidade de São Paulo. A gente está acompanhando ainda as investigações sobre as causas desse acidente, mas as câmeras de segurança da Prefeitura de São Paulo registraram a queda e a explosão. Essa aeronave decolou do aeroporto Campo de Marte, que fica bem perto da região, e caiu logo na sequência, depois de tentar fazer um pouso de emergência. Uma coluna de fumaça preta subiu no céu da capital paulista. 2 corpos carbonizados foram encontrados dentro da aeronave. 2 vítimas estavam em terra e foram socorridas pelas equipes de resgate. Uma mulher que estava dentro do ônibus e um motociclista. A gente está vendo aí as imagens ainda com fogo muito forte, justamente logo na sequência da queda desse avião. E, claro, num horário de pico, as pessoas indo trabalhar por volta das 7 horas da manhã, e aí muita movimentação nessa avenida. O Corpo de Bombeiros informou que os demais ocupantes do ônibus saíram com segurança. Testemunhas relatam que houve muito pânico com o fogo, mas que o motorista ajudou com a saída dos passageiros. Os destroços dessa aeronave de pequeno porte ficaram espalhados ali por toda a Avenida Marquês de São Vicente, que permanece interditada nesta manhã de segunda-feira, agora que são 9h36. O avião é um avião King Air bimotor, com capacidade para 8 pessoas. Ele decolou às 7h17 do aeroporto Campo de Marte, que fica ali ao lado, e logo na sequência caiu. 8 minutos na sequência, ele acabou caindo, atingindo este ônibus. Ainda não temos informações sobre o nome das vítimas, né, e nem quantas pessoas estavam nessa aeronave. Mas nós estamos em contato neste momento com a repórter Lorena Barros, que está lá no local do acidente, pode trazer mais informações para a gente sobre a situação lá no local neste momento. Olá, Lorena, como está aí a situação? A avenida segue interditada, os trabalhos continuam aí das equipes? Oi, Fabi, bom dia. Sim, os trabalhos continuam. A gente está aqui, eu estou do lado de um ponto de bloqueio, na verdade, na Praça José Vieira. Tem bastante querosene aqui, o cheiro está bem forte ainda. Mais cedo, um grupo da CENIPA, ele veio avaliar como é que tá a fuselagem, né? Tem alguns pedaços de fuselagem aqui, nas áreas que estão bloqueadas, e um capitão do Corpo de Bombeiros veio conversar com a gente também. Informou que a aeronave tinha saído aí do Campo de Marte, ia seguir para Porto Alegre. Disse que eram 6 pessoas no ônibus, na verdade 5 pessoas no ônibus que precisavam de algum atendimento, né? Elas não tinham, a maioria delas não tinha ferimento extenso, nada muito grave, mas o motorista, por exemplo, estava em estado de choque, precisou ali conversar com um socorrista do SAMU. Um motociclista que estava no sentido oposto ao que o avião desceu, ele se assustou, caiu da moto, teve uma contusão no ombro, precisou também ser levado para o hospital. E as 2 vítimas que estavam dentro da aeronave, segundo ele, estavam carbonizadas. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei um pouquinho antes das 8 da manhã e eu consegui encontrar o motorista do ônibus. Ele estava sentado no ponto do lado da cobradora, muito nervoso, não quis falar com a gente, totalmente compreensível isso. Conversei um pouco com uma das passageiras, ela contou que no primeiro momento eles não perceberam o que tinha acontecido, assim, eles até acharam que tinha sido alguma placa, alguma coisa de trânsito mesmo que tinha batido no ônibus. No momento que eles perceberam esse choque, né, que foi um pedaço do avião que bateu no ônibus, o motorista parou, e aí eles olharam para trás e viram fogo. Então, segundo ela, o motorista ajudou eles a pular a catraca, porque o ponto em que eles tinham parado era bem do lado de uma grade da avenida, que não tinha como eles abrirem a porta do meio do ônibus, que é por onde geralmente os passageiros descem. Então, o motorista parou o ônibus, ajudou todo mundo a pular a catraca para frente para sair pela porta dianteira do ônibus. E também ajudou a cobradora, que ela estava ali, ficou meio
presa na cadeira na hora da espera, né, da conclusão. Então, essa foi a situação com a qual me deparei assim que eu cheguei aqui. Sim. Aí a gente ficou por perto de onde estava o ônibus, o fogo já tinha sido apagado, e eu dei a volta aqui e cheguei agora do outro lado, vi o helicóptero do Águia saindo também, e agora Lorena, a situação é essa. Oi. Lorena, já há alguma informação sobre quantas pessoas estavam na aeronave? Você acabou de dizer que a informação que o Corpo de Bombeiros traz aí é que as duas vítimas que morreram nesse acidente são duas vítimas que estavam dentro do avião. Já há informação de quantas pessoas? Essa aeronave ela tem capacidade para 8 pessoas, né? Quantas pessoas estavam nessa aeronave? Segundo o capitão Melo, que conversou com a gente do Corpo de Bombeiros, o plano de voo do CENIPA mostrava que eram só 2 pessoas dentro do voo mesmo. Então, na teoria, seriam as 2 vítimas que morreram, estavam dentro do avião e não teria mais gente. E até esse momento, Lorena, pelo que você ouviu aí, até do Corpo de Bombeiros, quais as causas do acidente? Teria acontecido alguma coisa? Eles têm já algum tipo de informação, não? Eles não deram informação. O que um capitão da PM falou com a gente, e algumas testemunhas também falaram, é que parecia que o piloto estava realmente tentando fazer esse pouso forçado. O capitão da PM que conversou com a gente, o tenente Jefferson, ele contou que a aeronave ela veio despejando combustível mesmo quando ela veio descendo. E a gente consegue ver claramente isso aqui. Eu estou bem do lado de um ponto, tem inclusive, não sei se você vai conseguir ver, mas bastante combustível na pista, né? O cheiro de querosene muito forte. Em outros pontos, pelo que falaram, também dá para perceber aqui a mancha de combustível. Então, realmente, ele acredita que a hipótese inicial ali é de que o piloto tenha tentado fazer esse pouso forçado. Obrigada pelas informações, muito obrigada pelas informações iniciais. A Lorena, que logo que aconteceu o acidente, foi para o local, nossa repórter aqui do UOL. A qualquer momento você volta com mais informações. Muito obrigada pela sua participação. Até daqui a pouquinho, Lorena. A Lorena falava aqui sobre esse depoimento desse tenente. Vamos até ouvir a informação dada por esse tenente Jefferson de Souza, explicando um pouquinho mais sobre esse acidente. Pelo que a gente consegue entender, o primeiro impacto dele foi aqui nessa rotatória da Avenida Nicolas Boer, e ele veio descarregando combustível na tentativa de fazer o pouso mesmo. E aí na altura, mais ou menos entre o numeral 2154 da Marquês São Vicente, ele veio a atingir o solo e aí começou a... A gente estava ouvindo aí o tenente Jefferson de Souza e também a Lorena ouviu uma testemunha que estava no ponto de ônibus, porque esse avião ele cai ali na Avenida Marquês de São Vicente, atinge um ônibus e muito próximo a um ponto de ônibus. Vamos ouvir a Marisa Siqueira Jesus, uma das testemunhas desse acidente aéreo em São Paulo. A gente estava ali, eu e 11 pessoas ali. Estava no ponto de ônibus? No ponto de ônibus, meu Deus. Aí a gente saiu pra lá, a vizinha trabalhando lá no ônibus. E me fala uma coisa, quando você ouviu aquele barulho, você imaginava que era um avião? Você chegou a ver? Sim, o rapaz viu, ele gritou, o avião caiu no ônibus, o avião caiu no ônibus. O avião caiu no ônibus, eu falei, meu Deus. Aí foi quando a gente viu o estrondo. Acho que na hora que baixou, bateu com um contato, né? Com outro fogo. Eu estou aqui até agora. A senhora estava onde? A gente estava no ponto do ônibus, eu esperando meu irmão pra gente cair. Eu vou no médico com ele, aí eu estava aqui esperando ele. Caiu a metros de vocês, então? Foi lá mesmo, a gente estava aqui. É provavelmente médico, né? A gente escureceu tudo, isso aí escureceu tudo, foi muita fumaça. Bom, tá aí mais uma testemunha que foi ouvida também pela nossa reportagem. Nós estamos ao vivo também, neste momento, com a tenente do Corpo de Bombeiros, a tenente Olívia Perrone, que já está conosco ao vivo também, aqui no UOL, às 9h43, para falar um pouco mais sobre esse acidente que aconteceu agora pela manhã. A tenente já está disponível para conversar conosco. Esse acidente que aconteceu na zona oeste de São Paulo. Olá, tenente, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso UOL News. Bom dia, consegue me ouvir bem? Estou te ouvindo bem, tem um som aí de fundo, mas eu estou conseguindo te ouvir. Não sei que som é esse, alguma coletiva que está acontecendo aí neste momento, não sei.
Tenente, quais são as informações que a senhora tem sobre o número de vítimas e o estado de saúde delas? Bom, inicialmente, quando o Corpo de Bombeiros chegou no local, rapidamente foi verificado ali que haviam 2 corpos carbonizados. Corpos carbonizados é morte evidente no local. Então, pelas próprias equipes do Corpo de Bombeiros ali, já foi identificado 2 óbitos confirmados. Após esse primeiro momento, em contato ali com as pessoas do local, na organização do cenário da ocorrência, foram identificados aí, a princípio, mais 2 vítimas, que é esse motoqueiro que estava passando ali pelo local, acabou sendo atingido indiretamente aí pelo acidente, e pelo menos uma senhora que estava no interior do ônibus. A princípio, 4 vítimas. Com o decorrer da ocorrência, foram identificadas mais 4 vítimas, todas leves, veículo, inclusive o motorista do ônibus, que foi socorrido aí pelas equipes, totalizando 8 pessoas. 2 óbitos e mais 6 vítimas leves, que foram socorridas tanto pelo Corpo de Bombeiros quanto pelo SAMU nos hospitais da região. As imagens, nesse momento, e hoje pela manhã,